Olá, meus amigos, é sempre um motivo de muita alegria quando nós estamos aqui reunidos para realizarmos a leitura do livro Chico Xavier, Luz em Nossas Vidas, material da nossa querida irmã Nena Galves, editora Céu. Então, hoje nós vamos ler roteiro do programa de Oliveira Neto. Então, no nosso capítulo anterior, lembra que era aniversário do professor Allan Kardec, Chico passou anos, todos os anos ele ia a São Paulo para essa comemoração. Então ele recebeu uma homenagem, e quem foi o apresentador dessa homenagem, as gravações, o locutor, foi justamente o Oliveira Neto. Então hoje a nossa querida Nena vai nos trazer todo esse material, toda essa homenagem, tá bom? Então, sempre pedindo que Jesus, o amor de nossa vida, possa nos conduzir e possa nos amparar, tá bom? Então, quando a gente leu esse capítulo, a gente vai entendendo o quê? Como foi que foi apresentado? O locutor falava, aí eles aumentavam a música e baixava a música, o locutor falava um outro item. Então, foi dividido em vários itens, intercalando aí pela música. Nós vamos tentar aqui reproduzir, obviamente, de uma forma muito simples, mas só para a gente tentar sentir o que aconteceu e por que o Chico se emocionou tanto com essa homenagem. Vamos lá? Que Jesus nos conduza. Então, roteiro do programa de Oliveira Neto. A seguir, diz a nossa Nena, apresentamos na íntegra o roteiro do programa produzido por Oliveira Neto em 1976, com a enumeração de todas as obras de Chico até então publicadas. Há um relato da vida mediúnica de Chico e um importante depoimento no qual ele fala da importância de seu comprometimento com a obra do livro espírita. Logo na abertura, palavras de Allan Kardec e, para encerrar o programa, uma mensagem de Emmanuel, o amado guia espiritual de Chico Xavier. Então, vamos começar com a apresentação, tá bom? Francisco Cândido Xavier. Audiovisual sobre sua obra mediúnica 1976. Narração Oliveira Neto. Roteiro Irineu de Souza Francisco. E aí eu vou fazer a voz do locutor. Vou aumentar o som e vou diminuir o som para mostrar para vocês que são itens diferentes, tá bom? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Fenômenos alheios às leis de ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente, e os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Interrogada acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não se constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígio entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e se tornaram patentes a todos. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens,
abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Gente, todo esse material que está sendo lido aqui são anotações do professor Allan Kardec, que ele pegou e colocou. Vamos lá. Em agosto de 1857, na França, Allan Kardec começava uma nova etapa na vida terrestre, recebendo a grande revelação. A partir do Livro dos Espíritos, o mundo recebia uma dádiva extraordinária, que passaria a constituir a fonte de esperança, onde a humanidade buscou forças para se redimir das más interpretações dadas aos ensinamentos do Mestre Jesus. 53 anos depois, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, Pedro Leopoldo iniciava uma nova existência terrestre, um humilde ser humano que recebeu o nome de Francisco Cândido Xavier. Entre Allan Kardec e suas revelações e Francisco Cândido Xavier, numerosos outros médios psicógrafos receberam e divulgaram mensagens extraordinárias. Mas seria através desses dois mensageiros maravilhosos que o mundo veria robustecida a bibliografia espírita, com revelações importantes e definitivas. Pela seriedade e significação de suas obras, ambos receberam as mais fortes pressões, críticas mordazes e mesmo ofensivas. Contudo, estavam prevenidos para essa adversidade, e é oportuno lembrarmos aqui uma das mensagens que Allan Kardec recebeu sobre isso. Mensagem que Allan Kardec recebeu. Não te deixes desanimar pelas críticas. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesses nos abusos. Encontrá-los-á, mesmo entre os espíritos. Por isso que os que ainda não estão completamente materializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre, crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar. E vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás, vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será uma recompensa, cujo valor integral conhecerás, talvez, mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca, na senda do céu,
um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades terrestres, e Deus não pode servir-se do cego para fazer-se perceptível à luz. Assim também, prevenido, aquela simples criança de Pedro Leopoldo, desde cedo, sentiria a grande verdade desses ensinamentos. Dotado desde a infância de mediunidade extraordinária, Francisco Cândido Xavier sentiria, desde a tenra idade, como seria difícil a sua trajetória por esta vida. Já nos primeiros anos, ele teria que enfrentar problemas sérios causados pela incompreensão dos adultos, cuja percepção não era capaz de compreender ou entender as vidências e manifestações espirituais que cercavam o menino Chico. Tudo isso, porém, não foi suficiente para interromper ou prejudicar a missão a que estava destinado. Bem amparado espiritualmente, solidificado numa humildade fora do comum, Francisco Cândido Xavier sobrepujou essas dificuldades, porque sabia, com uma convicção interior muito forte, que nada seria capaz de ter forças suficientes para impedi-lo de executar o seu trabalho. Em 1932, com a colaboração de diversos autores, surgia o primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Parnaso de Além-Túmulo. Sobre esse livro, vale o depoimento do general Roberto Michelano, numa certa tarde de 1931, na volumosa correspondência de Manuel Quintão, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Havia um envelope grande e pesado. Era de um jovem médio de Pedro Leopoldo, chamado Chico Xavier, que lhe pedia opinar sobre a autenticidade estilística dos desencarnados, autores das dezenas de poesias por ele recebidas e ora remetidas, julgadas magistrais, que então requisitou-lhe os demais trabalhos em seu poder. Assim nasceu Parnaso de Além-Túmulo. Primeira das 100 e tantas obras, aí tem uma nota, até desencarnar, Chico psicografou mais de 460 livros, tá, gente? Mas vamos lá, nesse período aqui eram 100 e poucas. Lapidares recebidas pelo maior médium do mundo. Estava dado o primeiro passo. Somente 3 anos depois, em 1935, Francisco Cândido Xavier lançaria o seu livro número 2, Cartas de uma Morta, pelo espírito de Maria João de Deus, que fora sua mãe. Um ano depois, novamente com a colaboração de diversos autores, Francisco Cândido Xavier oferecia ao público leitor Palavras do Infinito. Era uma imensa obra que começava a se desenvolver. Um novo e grande impacto seria causado à intelectualidade brasileira quando o espírito do grande escritor e jornalista Humberto de Campos ditava,
para o Médio, de Pedro Leopoldo, Crônicas de Além-Túmulo, em 1937. Em 1938, seria um ano muito importante para a doutrina espírita. Pela primeira vez nesse ano, revelou-se o Espírito que, daí em diante, seria de importância transcendental na vida e obra a ser recebida por Chico Xavier. Emmanuel foi o nome do livro ditado pelo Espírito do próprio Emmanuel. Começava realmente a grande trajetória a ser cumprida por nosso querido médium. O seu pai espiritual, guia, companheiro maravilhoso, fazia-se presente para orientá-lo, ajudá-lo e assisti-lo nos seus momentos mais difíceis. A participação de Emmanuel tem sido da maior importância, não apenas para a obra total recebida por Chico Xavier, mas, principalmente, para a solidificação da doutrina espírita. Ainda em 1938, um segundo livro, pelo espírito do grande cronista Humberto de Campos, seria editado: Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Essa obra é, no dizer de Emmanuel, a revelação da missão coletiva de um país. A cada página, vislumbrava-se a missão evangélica do Brasil no concerto dos povos, missão que vem sendo dirigida e acalentada pelo elevado espírito de Ismael, para que, chegado o grande momento do coração do mundo, este irradie em toda a plenitude sobre a humanidade inteira as verdades eternas do Espírito no estabelecimento de uma nova era de paz e de amor. Em 1939, continuando a receber trabalhos magníficos de diversos poetas, Chico Xavier apresentou Lira Imortal. Novamente a presença de Emmanuel, que dita ao médium a caminho da luz, a história da civilização, a luz do espiritismo, um esforço de Emmanuel para mostrar a verdadeira posição do Evangelho de Cristo, tantas vezes incompreendido no mundo, face às religiões e filosofias terrenas. Uma contribuição à tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. Uma obra extraordinária, de conteúdo valiosíssimo. Ainda nesse ano de 1939, Emmanuel ofereceria ao seu querido companheiro a oportunidade de revelar há 2000 anos episódios da história romana que nos conta a vida de Públio Lentulus, uma das encarnações do próprio Emmanuel. Em 1940, traz novamente Humberto de Campos com o livro Novas Mensagens. E Emmanuel continuando a relatar episódios da história do cristianismo no século II, no livro 50 anos depois. Em 1941, a bibliografia espírita é enriquecida graças ao trabalho psicográfico de Francisco Cândido Xavier. Casimiro Cunha revela-se com cartas do Evangelho. Emmanuel participa mais uma vez, apresentando o Consolador, e a pena magnífica de Humberto de Campos nos oferece Boa Nova.
Em 1942, apenas um livro, mas de extraordinária beleza e importância na obra mediúnica de Chico Xavier. Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Nesse livro, Emmanuel nos dá informações detalhadas da vida de Paulo de Tarso, escritas com recursos possíveis das tradições do plano espiritual, acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios. Em 1943, surge com um novo e lindo romance espírita, Renúncia, pelo espírito de Emmanuel. Também nesse ano, Humberto de Campos está presente com reportagens de além-túmulo. Além de Cartilha da Natureza, pelo espírito Casimiro Cunha, em 1944, tivemos a revelação de um novo e extraordinário colaborador, que passaria a exercer ponderável influência na doutrina espírita. André Luiz. Foi nesse ano que veio à luz Nosso Lar. Esse livro foi considerado uma nova revelação, tão válida quanto a primeira obra de Allan Kardec, pela importância do seu conteúdo. Trouxe informações tão valiosas que, a partir dele, a doutrina espírita se viu ainda mais fortalecida. Mas, nesse ano, André Luiz retornaria para continuar sua inigualável coletânea com o livro Os Mensageiros. Mais 3 obras, já a essa altura em 1945, ampliavam para 23 o número de livros editados por meio da recepção do médium Chico Xavier. André Luiz nos deu Missionários da Luz. Diversos autores nos enviaram coletâneas do além e o irmão X nos ofereceu Lázaro Redivivo. André Luiz continuaria seu trabalho ofertando-nos, em 1946, Obreiros da Vida Eterna. O ano de 1947 mostraria, com a edição de 7 livros, como era intensa a atividade mediúnica de Chico Xavier, já então considerado o mais valioso trabalhador psicográfico de que se tem conhecimento. Nesse ano, foram editados O Caminho Oculto e Os Filhos do Grande Rei, ambos pelo espírito Veneranda. Mensagem do Pequeno Morto, por Neio Lúcio. História da Maricota, nova colaboração de Casimiro Cunha. Jardim da Infância, de João de Deus. Volta Bocage, pelo espírito do grande vate português Bocage. E No Mundo Maior, de André Luiz. Agenda Cristã, por André Luiz, Luz Acima, por Irmão X e Alvorada Cristã, foram as obras editadas em 1948. Em 1949, mais 3 livros, Voltei, pelo Irmão Jacó, Caminho, Verdade e Vida, por Emmanuel, e Libertação, por André Luiz. Nessa altura, continuava o mundo surpreso, não apenas com a capacidade de trabalho mediúnico de Chico Xavier, mas também com a contribuição valiosa das obras que recebia.
O ano de 1950 nos revelaria Jesus no Lar, por Nélio Lúcio, Pão Nosso, por Emmanuel, e Nosso Livro, de diversos autores. Em 1951, Irmão X está de volta com Pontos e Contos, falando a Terra por diversos autores e páginas do coração, pelo espírito de Cândida, P. Kenorric, mantendo extraordinária regularidade. 20 anos depois de começar a publicação de livros mediúnicos, Francisco Cândido Xavier recebeu em 1952 Vinha de Luz e Roteiro, por Emmanuel, Pérolas do Além, por diversos autores, Pai Nosso, por Meimei, e Cartas do Coração, também por vários autores. Gotas de Luz, por Casimiro Cunha, e Ave Cristo, por Emmanuel, são as obras publicadas em 1953. No ano seguinte, em 1954, mais 2 livros, Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, e Palavras de Emmanuel, pelo próprio. Nos Domínios da Mediunidade, pelo espírito de André Luiz, surgiu em 1955. Francisco Cândido Xavier, muito embora mantivesse uma regularidade impressionante na recepção das obras psicografadas, não interrompia nunca suas atividades espirituais. Continuava participando de sessões públicas, trabalhos de socorro, assistência espiritual e obras sociais, mostrando firmeza e dedicação extraordinária no cumprimento da missão que lhe fora destinada. Instruções psicofônicas, por diversos espíritos, e Fonte Viva, por Emmanuel, deram continuidade em 1956 às edições que ilustravam a já farta coletânea de Chico Xavier. Os sofrimentos físicos, ocasionados por grave moléstia ocular, jamais serviram de obstáculo para o trabalho do nosso querido médium. Em 1957, recebia de André Luiz Ação e Reação e, de diversos autores, Vozes do Grande Além. O ano de 1958 assinalou a presença, uma vez mais, de Irmão X, com Contos e Apólogos, e de Emmanuel, com Pensamento e Vida. André Luiz foi o único, mais importante, lançamento ocorrido em 1959, com a excelente obra Evolução em 2 Mundos. Quatro livros foram editados em 1960. Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. Evangelho em Casa, por Meimei. Religião dos Espíritos, por Emmanuel. A Vida Escreve, de Hilário Silva. Novo colaborador para enriquecer ainda mais o trabalho de Chico Xavier. Os anos de 1962 e 1963 foram dos mais fartos. Nesse intervalo, 10 livros foram recebidos por Chico Xavier. Em 1962, diversos autores trouxeram O Espírito da Verdade,
Emmanuel nos deu justiça divina. O espírito de Meimei ofereceu cartilha do bem. Diversos autores ditaram relicário de luz. E Casimiro Cunha surgiu com Timbolão. No ano seguinte tivemos Antologia dos Imortais e Ideal Espírita, ambos por diversos autores. Leis de Amor, por Emmanuel. Opinião Espírita, uma coautoria de André Luiz e Emmanuel. E novamente André Luiz com Sexo e Destino. Continuava em 1964 o trabalho magnífico de desobsessão, pelo espírito de André Luiz, Contos desta e doutra vida, do Irmão X, Livro da Esperança e Palavras da Vida Eterna, de Emmanuel, e Dicionário da Alma, de diversos autores, são publicados no decorrer desse ano. Não apenas no Brasil, mas em outros países do mundo, as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier também têm sido lidas com muito amor, através de traduções que foram feitas em esperanto, castelhano, francês, inglês e até japonês. A fraternidade, o amor, o bem-estar contido nas mensagens desses livros, todos não encontram fronteiras na linguagem e tornam-se também leitura útil e importante para a gente de várias partes do mundo. A poesia retorna em 1965, com Trovadores do Além, por diversos autores. Uma vez mais, Emmanuel e André Luiz juntam-se para nos oferecer Estude e Viva. Nesse mesmo ano, revela-se mais um trovador, tão querido quando encarnado, Cornélio Pires, com o livro O Espírito de Cornélio Pires. Em 1966, diversos autores nos trazem Entre Irmãos de Outras Terras e o Irmão X retorna com Cartas e Crônica. Em 1967, diversos autores enviam Antologia Mediúnica do Natal e Caminho Espírita. Enquanto Emmanuel nos oferece duas obras magníficas, Encontro Marcado e No Portal da Luz. Enquanto recebíamos, sempre com a maior emoção e alegria, as edições dos livros de Chico Xavier, cada vez mais os nossos irmãos espíritos utilizavam-se do médium para fortalecer o nosso conhecimento e a nossa fé. Em 1968, diversos autores nos deram Trovas de Outro Mundo e Luz no Lar. Nesse mesmo ano, André Luiz nos trouxe uma linda história e a vida continua. Novamente um ano farto em edições. 1969 viu lançadas mais 6 obras: A Luz da Oração, Orvalho de Luz, Passos da Vida e Poetas Redivivos. Todos eles por diversos autores. Emmanuel esteve presente, como sempre, com alma e coração. E Irmão X continuou seu trabalho trazendo-nos Estante da Vida. Em 1970, diversos autores nos deram ideias e ilustrações, paz e renovação, além de Correio Fraterno. Nesse mesmo ano, foram publicados Vida e Sexo, de Emmanuel, e Mais Luz, pelo Espírito de Batuíra.
Em 1971, constatamos, com 7 livros editados, que cada vez mais o trabalho de Chico Xavier continuava ininterrupto. Nesse ano, saíram a público por diversos autores Trovas do Mais Além, a antologia Mãe e Coragem, Bênção da Paz e Rumo Certo, por Emmanuel, Antologia da Espiritualidade, de Maria Dolores, e Sinal Verde, de André Luiz. Nessa altura de sua vida, 1972, Francisco Cândido Xavier difundia a doutrina espírita não apenas por meio dos livros que recebia, mas também participando de reuniões, programas de rádio e televisão, emocionando o país com sua humildade, recebendo as mais variadas demonstrações de amor, admiração e afeto, homenageado com títulos de cidadão de diversas cidades brasileiras. Chico Xavier, contudo, continuou sendo o bom e pacato cidadão de Pedro Leopoldo. Sempre que tinha oportunidade, dava mostra de sua humildade, dizendo coisas como esta, abre aspas, eu não posso atribuir a mim determinada tarefa, pois reconheço minha insignificância e, a bem dizer, meu nada. Ainda em 1972 foi publicado o livro que reproduziu a entrevista que Chico concedeu ao programa da TV Tupi, o Pinga Fogo. Nesse mesmo ano, totalizando 9 livros publicados, um recorde, tivemos ainda entrevistas Chico Xavier, dos hippies aos problemas do mundo, através dos tempos, Taça de Luz e Mãos Marcadas, por diversos autores. Mãos Unidas, por Emmanuel, e Natal de Sabina, pelo espírito de Francisca Clotilde. Continuando a emocionar o Brasil e o mundo com sua pena bendita, Chico Xavier oferece em 1973 mais 6 obras: Escrínio de Luz e Segue-me, pelo espírito de Emmanuel. Encontro de Paz, Na Era do Espírito e Rosas com Amor, de autores diversos. E Bezerra, Chico e Você, pelo espírito benfeitor do Dr. Bezerra de Menezes. Astronautas do Além, Entre Duas Vidas, Diálogo dos Vivos e Calendário Espírita, de diversos autores. Retratos da Vida, por Cornélio Pires, e Instrumentos do Tempo, por Emmanuel, são as publicações feitas em 1974. O ano de 1975 vê editadas mais estas obras: Respostas da Vida, de André Luiz, Conversa Firme, de Cornélio Pires, Além de Jovens no Além, A Terra e o Semeador, Chão de Flores e Caminho de Volta, todos com a colaboração de diversos autores. E chegamos a 1976. Antes do ano alcançar sua metade, 2 livros já foram publicados: Esperanto como Revelação, pelo espírito de F. W. Lawrence, e Busca e Acharás, mais uma coautoria de André Luiz e Emmanuel. No total, 141 livros publicados em 49 anos ininterruptos de atividade mediúnica. Um incansável esforço de um ser privilegiado que cumpre com amor uma missão maravilhosa. Vale registrar que, em 17 dessas obras, Chico Xavier contou com a valiosa colaboração do médium Dr. Valdo Vieira. Hoje, cerca de 3 milhões de livros foram impressos e muitas das obras tiveram diversas edições.
É essa a obra mediúnica do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Ao juntá-la neste trabalho, não queremos prestar homenagens ao nosso grande médium, porque conhecemos sua humildade, ferida sempre que se pretende exaltá-lo. Desejamos, isso sim, agradecer a Deus por nos ter enviado um mensageiro tão fértil, que tanta luz tem irradiado como instrumento da nossa doutrina. Alguns o chamam de santo, outros o consideram um fenômeno. Preferimos, entretanto, que o próprio Chico Xavier se defina, utilizando o trecho de um pronunciamento seu feito em 16 de maio de 1970. Abre aspas. Quanto ao livro, devo dizer que, certa feita, há muitos anos, procurando o contato com o espírito de nosso benfeitor Emmanuel, ao pé de uma velha represa, na terra que me deu berço na presente encarnação, muitas vezes chegava ao sítio pela manhã, antes do amanhecer. Enquanto o dia vinha de novo, fosse com sol ou chuva, lá estava, não muito longe de mim, um charco. Esse charco, pouco a pouco, se encheu de flores, pela misericórdia de Deus, naturalmente. E muitas almas boas, corações queridos, que passavam pelo mesmo caminho em que nós orávamos, colhiam essas flores e as levavam consigo com transporte de alegria e encantamento. Enquanto o charco era sempre o mesmo charco, naturalmente esperando também pela misericórdia de Deus para se transformar em terra mais proveitosa e útil. Nesses momentos em que ouço as palavras desses corações maravilhosos, que usaram o verbo para comentar o aparecimento de 100 livros, agora 102, lembro-me desse quadro, que nunca me saiu da memória, para declarar-vos que me sinto na condição do charco que, pela misericórdia de Deus, um dia recebeu essas flores, que são os livros, e que pertencem muito mais a vós, outros, do que a mim. Rogo, assim, a todos os companheiros que me ajudem através da oração, para que a luta da vida possa drenar a terra pantanosa que ainda sou, na intimidade do meu coração, para que eu possa um dia servir a Deus de conformidade com os deveres que a sua infinita misericórdia me traçou. Queremos, ao final desta narrativa, reproduzir como fecho as palavras de Emmanuel, benfeitor maior de nosso Chico, enviadas por seu intermédio. Teu livro. Vamos ouvir Emmanuel. A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia é uma página, cada hora é uma afirmação de tua personalidade, através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, grafas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia, gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes assim a companhia da indulgência, através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor ao redor do próprio coração, porque só o amor é suficiente, forte e sábio para orientar-se à escritura individual, convertendo em compêndio de auxílio e esperança para quantos te seguem os passos. Vive, pois, com Jesus, na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida converter-se-á
num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Trabalho belíssimo, homenagem tão merecida. E assim nós finalizamos mais uma leitura, mais um capítulo do livro Chico Xavier, Luz em Nossas Vidas. Agradecemos a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga que nos conduziu. Um grande abraço da tia.